O Espírito Santo se agrada quando oramos e o buscamos para nos guiar nas questões da vida. Uma grande desvantagem que você pode dar a si mesmo é excluí-los das coisas importantes, dos detalhes cruciais de sua vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14: pois aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Você evitará muitas armadilhas se aprender a confiar no Espírito Santo para guiá-lo, especialmente em assuntos tão importantes como casamento e relacionamentos amorosos. Quem é o Espírito Santo? Em termos simples, o Espírito Santo é Deus vivendo em nós. Deus existe e se revela em 3 formas distintas, mas Ele é o mesmo Deus. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Se você ler o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, verá que desde o início o Espírito Santo é mencionado. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Assim o Espírito Santo estava com o Deus Pai na criação, como o segundo da divindade. No mesmo lugar vemos também o Filho presente. A Bíblia nos diz que Jesus é a palavra de Deus personificada, e no princípio essa palavra estava presente com Deus, como nos conta João. Quando Deus disse: haja luz, Ele estava enviando a palavra. O Espírito Santo ativou a palavra de Deus e isso resultou na criação de tudo. Assim a Bíblia, falando sobre Jesus em João capítulo 1, versículos 2 e 3 diz: desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Você vê que o Espírito de Deus não é um ser simples. Ele é Deus vivendo dentro de cada um que colocou a sua fé e recebeu Jesus como Senhor em suas vidas. Uma das obras do Espírito Santo é guiá-lo em toda a verdade. Isso significa que, se você não está andando na plenitude da perfeita vontade de Deus para a sua vida, ou você não tem o Espírito Santo para guiá-lo, ou não está deixando que Ele o guie. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo vivendo dentro de você. Jesus disse que nascer de novo significa nascer do Espírito. Uma pessoa nascida de novo não vive por sua própria capacidade mental, mas pela orientação sobrenatural e a capacitação do Espírito Santo. João capítulo 3, versículos de 5 a 8 diz: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. A obediência às instruções do Espírito Santo resulta em belos resultados nas decisões da vida, e a palavra de Deus está repleta de testemunhos que comprovam isso. Portanto, na hora de escolher seu parceiro para um relacionamento amoroso ou conjugal, você, filho ou filha de Deus, precisa deixar que o Espírito Santo o guie para encontrar essa pessoa. A Bíblia nos diz que aquele que encontra uma esposa encontra coisas boas e alcança o favor do Senhor. A palavra encontrar foi usada, pois isso deve ser o resultado de procurar por algo. Você não pode dizer que encontrou algo se não estivesse procurando em primeiro lugar. Este é o estado de cada pessoa a quem Deus chamou para estar com alguém em um relacionamento conjugal. Ele coloca um desejo em seu coração por uma pessoa especial com quem Ele quer que você continue sua jornada de vida. Então você começa a procurar relacionamentos e interações até encontrá-la. No entanto, a maneira como Ele deseja que você a encontre não é apenas seguindo suas intuições humanas, mas sim dependendo dEle. Se você chama a pessoa que Deus lhe dá em um relacionamento de presente, então você deve acreditar que ela tem que vir de Deus. Isso não significa que ela literalmente cairá do céu. Isso não significa que ela aparecerá do nada. Significa simplesmente que vocês dois serão reunidos por meio da orientação de Deus.
A Bíblia nos diz que os passos do justo são confirmados pelo Senhor. Quando você segue as instruções de Deus ouvindo o Espírito Santo e obedecendo a Ele, Deus lhe mostrará quem é a pessoa certa para você e lhe dirá como desenvolver um relacionamento. Um dos maiores erros que os cristãos solteiros cometem é que eles são muito rápidos em correr atrás de alguém por causa de sua aparência externa, como os tratam, o que têm e quem são socialmente. Se você acompanha nossos vídeos, notará que compartilhamos alguns sinais para reconhecer se alguém é da vontade de Deus para você ou não. Também ensinamos como você pode usar os eventos ao seu redor para confirmar a aprovação de Deus em seus relacionamentos. No entanto, a maior vantagem que você tem em todas essas coisas é o Espírito Santo. Tive a oportunidade de orientar muitos jovens e de vez em quando converso com alguns deles sobre essas coisas. Em uma dessas ocasiões, enquanto conversava com essa jovem, ela me disse que se acomoda facilmente em qualquer lugar onde sinta amor e carinho. Se alguém é gentil e complacente, ela não gosta de ficar longe dessa pessoa e logo ela pode gostar demais dela. Eu disse a ela que em si isso não é uma coisa ruim, mas porque nem todo mundo que te trata gentilmente realmente tem boas intenções para você, é importante ser guiado pelo Espírito de Deus nos relacionamentos. Lembre-se de que a Bíblia diz que olhamos apenas para as aparências externas, mas Deus olha e conhece as intenções e pensamentos do coração. Portanto, em quem você prefere confiar para conhecer a pessoa certa para ter um relacionamento romântico? Tem que ser aquele que os conhece melhor do que você. Muitas moças tornaram-se mães solteiras porque se sentiam seguras com um rapaz que comprava presentes e dizia palavras gentis para elas. Os presentes as impediram de verificar se os motivos dessa pessoa eram puros ou egoístas. E antes que percebessem, elas foram apenas uma aventura e acabaram descartadas. Filho de Deus, seu Pai Celestial não quer que você finalmente acerte o alvo apenas tentando e errando o tempo todo. Você não precisa cometer erros após erros para acertar. É por isso que Ele lhe deu o Espírito Santo em primeiro lugar. Pelo Espírito Santo você não apenas receberá a força para buscar a face de Deus em oração, mas também a capacidade de entender quando Ele responder a você, bem como a força para agir de acordo com o que Deus diz que você deve fazer. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Como Deus faz isso em você? Pelo seu poder, o Espírito Santo trabalhando em você. Não importa onde você está agora. Talvez você esteja prestes a entrar em um relacionamento, ou talvez você esteja apenas saindo de uma longa sequência de relacionamentos fracassados e não tenha certeza do que está por vir. Ou talvez haja alguém ao seu redor que parece atender às suas necessidades neste momento e você sente que pode ser essa pessoa. Qualquer que seja a situação em que você esteja, se você deixar o Espírito Santo guiá-lo, você nunca errará. O sucesso ou fracasso de uma vida conjugal depende muito do quão bem você deixa o Espírito Santo ensiná-lo e guiá-lo. Isso não só será útil para encontrar a pessoa certa, mas também para encontrar a sabedoria que sustenta o relacionamento quando a realidade bate. Muitos relacionamentos cristãos não duram porque um ou ambos os envolvidos não estavam seguindo o Espírito Santo. Assim, o relacionamento foi construído sobre uma experiência emocional de frio na barriga e uma imagem mental formada por meio de expectativas pessoais. Essas coisas geralmente desaparecem quando a realidade se revela e ambos ficam perdidos, sem saber o que fazer quando o relacionamento acaba. No entanto, quando você deixar o Espírito Santo guiá-lo, descobrirá que não ficará preso assim. Reserve um tempo antes de avançar com alguém ou antes de se abrir para qualquer relacionamento amoroso. Decida deixar que Deus o conduza. Decida que você não vai a lugar nenhum com ninguém, a menos que o Espírito Santo lhe diga. Diga a si mesmo que vai controlar suas emoções e esperar no Senhor. Ore constantemente. Jejue para que seu espírito possa ouvir Deus quando Ele fala. Fique com a palavra de Deus. Isso o ajudará a entender cada vez mais a voz de Deus por meio do Espírito Santo.
é menos provável que você perca se praticar essas 3 coisas constantemente. Sabe aquele sentimento quando finalmente encontra aquela pessoa especial por quem você tem orado? É como uma onda de euforia que dá vontade de gritar aos 4 ventos. Mas espere um minuto, irmãos e irmãs. Antes de contar a todos sobre seu novo relacionamento, você precisa manter a boca fechada. Deixe-me explicar isso para você. A Bíblia fala sobre inimigos e corações malignos, não apenas em um conceito abstrato. Não. Os inimigos são reais e estão à espreita ao nosso redor. Você pode pensar que todos ao seu redor estão do seu lado, mas a verdade é que nem todos ficam felizes com suas bênçãos. Algumas pessoas vão sorrir na sua cara enquanto secretamente desejam sua queda. E a última coisa que você quer é que suas boas notícias voltem para aqueles que querem ver você fracassar. Não seja ingênuo. Não pense que só porque alguém diz ser seu amigo, isso significa que ele tem os melhores interesses no coração. Mantenha seu círculo fechado e compartilhe suas bênçãos apenas com aqueles que provaram ser confiáveis. E deixe-me dizer que quando você estiver vivendo sua melhor vida e seu cálice transbordar, seus inimigos estarão de olho. Eles estarão esperando apenas um deslize e uma chance de derrubá-lo. Mas você sabe de uma coisa? A Bíblia nos diz para amar nossos inimigos, abençoar aqueles que nos amaldiçoam e orar por aqueles que nos maltratam. Não é fácil, mas é necessário. Então, quando Deus te abençoar com um novo relacionamento, fique de boca fechada. Guarde suas bênçãos como joias preciosas e compartilhe apenas com quem merece saber. Lembre-se, vivemos em um mundo cheio de maus olhos e ciúmes, mas com Deus ao seu lado, você pode superar qualquer coisa. Seja forte e fiel e mantenha sua boca fechada. Inimigos que nem sempre são óbvios, inimigos que fingem gostar de nós, mas secretamente nos odeiam. O próprio Jesus tinha inimigos e ele era perfeito. Então, o que nos faz pensar que não teremos nenhum inimigo? Mas sei que alguns de vocês provavelmente estão pensando: não tenho inimigos. Bem, meu amigo, acorde para a vida. Inimigos podem não ser óbvios e você pode nem saber quem são ainda, mas eles existem. Este mundo está cheio de ciúmes, inveja e mal-entendidos, e infelizmente os humanos são criaturas complicadas. Você não pode simplesmente olhar para alguém e saber se ele gosta de você ou não. Cachorros vão gostar de você, basta apenas dar um carinho a eles. Mas os humanos vão sorrir na sua frente e apunhalá-lo pelas costas assim que você se virar. Por que estou dizendo tudo isso? Porque seu relacionamento pode ser um incentivo para alguns, mas para outros é motivo para te odiar. Sim, você me ouviu direito. Seu novo relacionamento pode ser o motivo pelo qual alguém o despreza. Eles vão fingir que estão felizes por você, mas no fundo a raiva vai apodrecer em seus corações. É uma realidade cruel, mas é verdade. Então, o que você pode fazer sobre isso? Bem, para começar, mantenha a boca fechada. Não saia por aí exibindo seu novo relacionamento para todos que quiserem ver. Guarde para si e compartilhe as notícias apenas com aqueles que realmente se importam com você. Também não poste cada pequeno detalhe nas redes sociais, porque você nunca sabe quem está vendo e esperando uma oportunidade para derrubá-lo. Tenha cuidado com quem você compartilha seu relacionamento. Nem todo mundo tem o seu melhor interesse no coração, e algumas pessoas estão apenas esperando a chance de te ver cair. Portanto, aproveite seu novo relacionamento, mas mantenha-o discreto. Confie em mim, é para o seu próprio bem. Digamos que você acabou de entrar em um novo relacionamento e está muito feliz com isso. Você mal pode esperar para contar a todos como é abençoado por ter encontrado a sua outra metade. Mas, antes de começar a falar sobre os meandros do seu novo amor, vamos pisar no freio por um segundo e usar um pouco de sabedoria. Você não quer se colocar em uma posição em que seja vulnerável ao mal que espreita o mundo. Acredite em mim, o mundo em que vivemos não é brincadeira. Há pessoas por aí que vão sorrir na sua cara e apunhalá-lo pelas costas assim que tiverem uma chance. Você pode nem perceber até que seja tarde demais. Veja José na Bíblia, por exemplo.
Esse cara teve um sonho que seus irmãos se curvariam a ele um dia. E você sabe o que eles fizeram? Eles o jogaram em um poço e o venderam como escravo. Mas como sabemos, Deus tem um jeito de transformar até mesmo as piores situações para o nosso bem. José passou de escravo a governador, e tudo isso porque ele manteve a boca fechada sobre seus sonhos. O mesmo vale para você e seu novo relacionamento. A quem você está contando sobre suas bênçãos? Será que essas pessoas realmente têm seus melhores interesses no coração? Ou elas estão torcendo secretamente por sua queda? Quando você começa uma discussão com seu parceiro, pode ser tentador desabafar com seus amigos ou familiares, mas tenha cuidado com quem você compartilha. Às vezes, as pessoas que pensamos estar do nosso lado estão apenas esperando que cometamos um deslize para poder dizer, eu avisei. E sejamos realistas, quando estamos com raiva, tendemos a falar ainda mais. Temos todas essas emoções e só precisamos de alguém para ouvir. Mas a verdade é que às vezes é melhor ficar quieto. Pare, respire e pense no que quer dizer antes de dizer. E se você realmente precisa desabafar, fale com Deus sobre isso. Ele está sempre ouvindo e não vai julgá-lo ou usar suas palavras contra você mais tarde. Então, da próxima vez que você for tentado a contar tudo sobre seu novo relacionamento, lembre-se de José e use um pouco de sabedoria. Testemunhe sobre o que Deus fez por você, mas não revele todos os mínimos detalhes. Mantenha algumas coisas entre você e seu parceiro e confie que Deus continuará a abençoar seu relacionamento em seu tempo perfeito. Bem, eu sei que é tentador compartilhar sua alegria recém-descoberta com seus amigos e familiares, mas acredite, nem sempre é a escolha mais sábia. Falar quando você está com raiva abre a porta para o pecado, causa brigas e faz de você um tolo, mas falar quando você está animado pode ser igualmente perigoso. Provérbios capítulo 29, versículo 11 diz: o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Você pode estar se perguntando, mas por que não posso compartilhar minha felicidade com meus amigos? Eles não merecem saber? Bem, na verdade, é que nem todos ficarão felizes por você. As pessoas que são movidas pela carne muitas vezes são invejosas, cheias de ciúme, amargura e ódio. E a última coisa que você quer é que alguém atrapalhe seus planos ou, pior ainda, planeje o mal contra você quando menos esperar. Portanto, antes de começar a contar a seus amigos sobre seu relacionamento, observe-os atentamente. Eles estão realmente felizes por você? Eles reverenciam a Deus e celebram suas bênçãos? Ou eles estão apenas fingindo ser seus amigos? Às vezes, é melhor guardar as coisas para si mesmo e proteger seu relacionamento de influências negativas. Lembre-se, muita conversa leva ao pecado. Seja sensato e fale menos. Pode ser necessário todos os frutos do Espírito para que isso aconteça, mas quando você controla sua língua, sempre sai por cima. Além disso, você se salvará da dor das palavras que não podem ser retiradas, não importa o quanto você se arrependa delas. E não deixe o diabo empurrá-lo para fora do caminho de andar em amor. Ele está sempre tentando tirar você do sério para roubar suas bênçãos. Em vez disso, segure sua língua e ouça o Espírito Santo. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, seja um momento como o de Provérbios capítulo 26, versículo 4, que diz: quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Ou um momento de Provérbios 26, versículo 5, que diz: responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Deixe o Espírito Santo guiá-lo e dá-lhe as palavras para falar. Ao fazer isso, você nunca deixará a raiva ou o calor do momento levá-lo a pecar novamente. Concluindo, lembre-se de que nem todo mundo merece saber sobre o seu novo relacionamento. Mantenha sua boca fechada e proteja suas bênçãos. E sempre ouça o Espírito Santo antes de falar. O desejo de conhecer e ter um relacionamento íntimo com alguém
de sair por aí e poder compartilhar os momentos especiais de sua vida com essa pessoa especial, é uma das muitas coisas que leva muitos jovens a relacionamentos doentios. O desejo de dar e receber amor não é mal em si. É uma das características que fazem de você um ser humano, feito à imagem de Deus. Deus, o Pai Celestial, também tem o desejo de expressar e receber amor. A Bíblia diz que Ele amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, Jesus. A Bíblia também diz que Deus espera que amemos e expressemos nosso amor por Ele, em adoração e em boas ações para com os outros. Então, não é um desejo errado querer ter alguém para amar e ser amado. No entanto, se esse desejo não for controlado, pode produzir impaciência. E aqui reside o problema. Muitos jovens saíram de um relacionamento fracassado com uma constatação. Eles entraram nele rápido demais. Se você não esperar pacientemente pela pessoa que ama ou pela pessoa com quem Deus quer que você esteja, provavelmente acabará vivendo o resto de sua vida em arrependimento. Você sabe que pode amar alguém, mas de alguma forma algo mantém vocês dois separados? Você sabia que às vezes pensamos que é um sinal de que Deus não quer que fiquemos com a pessoa, mas isso não é verdade? A verdade é que é possível que Deus esteja lhe dizendo para esperar pacientemente pela pessoa e pelo momento perfeito. Se você for incapaz de entender o tempo de Deus, você se apressará e bagunçará as coisas na vida de ambos. Deus está usando esta mensagem para lhe dizer para esperar, meu amigo. A impaciência sempre dará origem a milagres prematuros. O que são milagres prematuros? São aquelas coisas que parecem com o que você estava esperando, chegam mais cedo do que deveriam, causando mais danos do que benefícios em sua vida. Entenda isso. Nenhum milagre prematuro será capaz de produzir o mesmo efeito que deveria se tivesse ocorrido na hora certa. A Bíblia, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, nos diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E no versículo 11 do mesmo capítulo diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Observe que a Bíblia diz que tudo é belo apenas em seu próprio tempo, não no seu, mas no dele. Você precisa saber que o fato de ter encontrado alguém para amar ou de sentir que está pronto para estar com alguém não garante que Deus queira isso para você naquele momento. Às vezes alguém pode estar disponível em sua vida, mas Deus lhe diria que ainda não é a hora. Por quê? Porque Deus sabe coisas que você não sabe. Em Eclesiastes 3 nos diz que, embora Deus coloque um desejo para o futuro em nossos corações, Ele torna impossível para a mente humana entender o que está por vir. Mas você pode se perguntar, por que podemos ter memórias do passado, mas nunca uma ideia vívida do futuro? Podemos prever ou ver um vislumbre do futuro, mas nunca um quadro completo. Por quê? Porque Deus quer que confiemos nele. Outra razão é porque muitos de nós certamente cairíamos em medo ou ansiedade, ou até mesmo iríamos desistir se Deus nos mostrasse o que está por vir. Você pode imaginar alguns dos momentos mais sombrios pelos quais passou na vida? O que você teria feito se soubesse que eles viriam? Como você teria se preparado? Sim, há coisas que você teria evitado, mas como você teria se preparado? Sabendo que não pode evitar algumas coisas, se pretende chegar a um certo ponto em sua vida. Você sabia que algumas pessoas são projetadas para passar por certos momentos por causa do tipo de destino que têm? Jesus é um exemplo perfeito. Ele nasceu por uma razão. Ele foi para a cruz por esse motivo. A certa altura, porque ele era Deus, ele podia dizer o que estava por vir e sua humanidade respondeu. Ele orou para que isso fosse evitado, mas novamente ele orou para que permanecesse. Deus quer que confiemos em sua palavra. Os caminhos dele não são os seus caminhos. Ele não vê ou pensa como você. Deus não usa o seu relógio. Então, você não pode cronometrá-lo. Em vez disso, ele quer que você acredite que seus pensamentos a seu respeito são bons pensamentos.
Então, mesmo que você não consiga ver o que está por vir, você pode acreditar que não importa o que você enfrente. Deus estará com você e lhe dará um futuro que será abençoado. Uma das razões pelas quais Deus pode estar lhe dizendo para esperar pacientemente pela pessoa que você ama pode ser que Ele realize ou termine uma obra específica na vida da pessoa que você ama. Este é um dos assuntos mais negligenciados nos relacionamentos cristãos. A maioria dos solteiros acredita que desde que alguém seja cristão, ele será bom para você. Isso não é verdade. Todos nós somos um trabalho em andamento. Isso significa que a pessoa que você ama é tão imperfeita quanto você. Deus está trabalhando nela. Então o Senhor pede para você esperar. Não porque Ele não confia em você e não porque você não está pronto, mas porque essa pessoa que você deseja se relacionar pode não estar preparada ainda. Uma pessoa pode parecer boa ou até perfeita por fora, mas a verdade é que ela pode estar passando por um momento difícil por dentro. Ela pode estar lidando com traumas que o machucaria, mesmo que você ache que pode lidar com isso. Relacionamentos não são uma cura para certas coisas. Somente Jesus pode curar um coração partido. Portanto, em vez de pensar demais ou ficar impaciente com a pessoa que você ama, você pode orar por ela. Peça a Deus para prepará-la para você. Peça a Ele para aperfeiçoar o que Ele começou em suas vidas. Peça a Deus forças para ser paciente e ore para que Deus conecte vocês dois quando for a hora certa. Com esse coração firmado no Senhor, você conseguirá superar todas as pressões contrárias. Então, além do tempo não estar certo ou a pessoa não estar pronta, Deus pode estar dizendo para você esperar pacientemente. Porque Ele precisa desenvolver você para ser o homem ou a mulher certa para essa pessoa também. Muitos de nós andamos por aí com fardos, feridas, experiências que nos afetaram e nos influenciaram a ser alguém diferente da pessoa que deveríamos ser. Muitos jovens estão cientes disso e procuram encontrar alguém que esteja bem no seu interior para se esconderem, acreditando que com essa pessoa eles vão se curar e ser compensado por sua dor. Meu amigo, o casamento não é para ser uma compensação pelos sofrimentos que você passou na vida. Você tem que estar inteiro para estar pronto para um futuro saudável com alguém. Você não pode carregar certas práticas erradas e esperar que Deus lhe dê um homem ou uma mulher preparados por Ele. É por isso que, sempre que Deus lhe disser ou mostrar que você deve esperar com paciência, você deve confiar nele. No final, confiar no tempo de Deus é mais um ato de submissão a Deus do que qualquer outra coisa. É preciso muita submissão para esperar em Deus e não dar nenhum passo, especialmente quando seus desejos estão gritando para você agir. Então, o que você deve fazer enquanto espera em Deus pela pessoa que ama? Ore mais. Mais tempo em oração é um investimento abençoado que você está fazendo em seu espírito. Quando ora, você aumenta sua capacidade de ouvir e saber o que Deus está dizendo ao longo do tempo. É mais provável que você encontre paz e segurança quando ora com frequência do que quando não o faz. Em segundo lugar, enquanto espera, comprometa-se a renovar sua mente. Permita que o Espírito Santo guie seus pensamentos em uma direção saudável em relação a essa pessoa. Deixe Deus usar a demora e suas instruções na espera para quebrar certas ideias que você manteve no passado sobre o casamento. Além do sexo, da satisfação de suas necessidades financeiras ou apenas da satisfação emocional, o casamento é uma instituição espiritual enraizada em Deus e em sua vontade para o seu destino. Por fim, enquanto espera o tempo perfeito de Deus para estar com a pessoa que ama, desenvolva-se ainda mais em espírito e em quaisquer outras áreas necessárias. Aprenda diferentes habilidades úteis, tanto profissionais quanto pessoais. Aprenda habilidades que melhorarão sua vida econômica e também habilidades que contribuirão para a sua comunicação uns com os outros. Essas são coisas que você pode fazer em obediência a Deus, ao se tornar útil na preparação para a pessoa certa que Ele tem para você. Deus nunca se atrasa. Confie no tempo dele. Você ficará feliz por ter feito isso.
Novos relacionamentos podem ser emocionantes no começo, quando parece que todas as nossas fantasias estão ganhando vida bem diante dos nossos olhos. Mas, novamente, depois de um tempo, podem acontecer coisas que fazem o relacionamento perder o fogo ou até mesmo terminar. Quando isso acontece, uma oração que os solteiros cristãos fazem é para que Deus os ajude a deixar a pessoa ou o relacionamento em questão. Sim, algumas pessoas estão em um relacionamento enquanto pedem a Deus para ajudá-las a deixar a pessoa com quem estão. Elas ainda se sentem emocionalmente ligadas a essa pessoa e não sabem o que fazer e como seguir em frente. Se você está em um relacionamento ou terminou um, mas ainda se sente assim, pode ser um sinal de que Deus não quer que você se afaste dessa pessoa. Hoje compartilharei alguns sinais que confirmam que Deus não está levando você a deixar alguém que você está tentando tirar da sua vida, seja alguém com quem você está em um relacionamento ou não. Mas primeiro, deixe-me dizer que, como filho de Deus, você precisa crer no que Deus disse em Jeremias 29:11, que os pensamentos dele para você são bons e não maus, e ele quer lhe dar um futuro de esperança. Além disso, não importa em que situação você se encontre, desde que você esteja com Deus e busque seu conselho para a sua vida, todas as coisas irão cooperar para o seu bem no final. Portanto, você precisa saber que, se Deus permitiu que alguém entrasse em sua vida, Ele tem um propósito para isso. Às vezes, por exemplo, cristãos solteiros cometem o erro de entrar em um relacionamento com alguém que Deus enviou para ajudar a dar uma contribuição específica para o seu desenvolvimento. Eles colocam essa pessoa em uma posição que Deus não colocou, enquanto ela continua tentando desempenhar o papel que Deus designou. A pessoa pode estar progredindo, mas você pode se sentir insatisfeito e confuso com a situação, incapaz de entender por que ela não pode fazer as coisas que você espera que um parceiro faça. É porque talvez Deus a tenha enviado para a sua vida por um momento diferente do que apenas ser um parceiro. É sempre esse o caso? Não, não é. Este é, porém, um ponto para ajudá-lo a entender que Deus não permite que as pessoas entrem em sua vida, exceto aquelas que Ele deseja usar para trazer algum valor para você. Quando Deus traz um irmão ou uma irmã em Cristo para a sua vida, seja em um relacionamento ou como amigo ou colega, e você quer seguir em frente deixando essa pessoa de lado, mas descobre que não pode fazer isso, você deve se questionar se Deus tem ou não um plano para executar através disso. Veja, há coisas que Deus fará por si mesmo de uma forma sobrenatural e espiritual, mas há coisas que Ele usará pessoas para fazer. Se você se afastar dessas pessoas, poderá perder o impacto que elas foram enviadas para causar e as oportunidades envolvidas. Portanto, uma de suas maiores bênçãos é dominar ou pelo menos crescer em sua compreensão na orientação de Deus em sua vida. Se você não seguir a orientação de Deus, continuará permitindo que suas emoções lhe neguem as diversas oportunidades que Ele apresenta por meio daqueles que Ele traz em sua vida. Então, quais são os sinais de que Ele está te levando a não passar despercebido por alguém? Quando a pessoa de quem você está tentando fugir é um cristão e o desafia a ser uma pessoa que você sabe que Deus o chamou para ser, isso é um sinal de que Ele está levando você a não deixar essa pessoa de lado. Cada um de nós é um trabalho em andamento e Deus está constantemente trabalhando em maneiras de nos movermos de onde estamos para nos tornarmos alguém melhor. Além disso, por causa de seu propósito para nós, Deus fez cada um diferente de maneira única e seu trato conosco é único para nós. A Bíblia diz em Provérbios 27:17: o ferro se afia com o ferro e uma pessoa pela presença do seu próximo. Isso significa que não será Deus quem virá para te afiar. Em vez disso, a pessoa em sua vida pode ser a ferramenta que Ele está usando para fazer isso. Em vez de seguir em frente, você precisa se perguntar: será que estou procurando seguir em frente porque não quero aceitar ou ceder ao processo de aperfeiçoamento que Deus está fazendo através dessa pessoa? A verdade é que o processo de afiação é desafiador e doloroso. Desafia alguns valores, hábitos ou confortos de longa data. Pedaços de seu ego precisarão ser cortados. Isso geralmente é desafiador quando vem de alguém por quem podemos nos sentir atraídos, e como nossa carne adora permanecer no mesmo nível ou abaixo, nossos pensamentos podem ser de apenas seguir em frente. O que você precisa é permanecer com essa pessoa e deixar que Deus a use para quebrantar e remodelar você.
Você pode nem se casar com essa pessoa amanhã ou depois. No entanto, se você deixar Deus usá-la para torná-lo melhor, sua jornada do casamento será gloriosa. O fato de uma pessoa te incentivar a ser o melhor para Deus é um sinal de que você deve manter essa conexão com ela. Pessoas assim são ativos valiosos, especialmente em nosso mundo de hoje, onde as pessoas têm medo de desafiar umas às outras por medo de ofendê-las. Verifique e certifique-se de que está ouvindo a voz de Deus e não de sua carne rebelde. Outro sinal de que Deus não está levando você a se afastar de alguém, especialmente quando compartilha um relacionamento com essa pessoa, é quando você é tentado a fugir por causa de seus próprios medos profundos. A maioria dos solteiros se enquadra nessa categoria. Eles oram pela pessoa certa em suas vidas e quando ela chega, fogem por causa de seus medos. Alguns temem que essa pessoa seja boa demais para ser verdade. Outros temem que não sejam bons o suficiente para essa pessoa e possam ser substituídos mais tarde. Outros têm medo de que essa pessoa haja como um monstro em sua imaginação, com base em seu histórico ou experiências passadas. Esses são apenas alguns dos medos que afligem a maioria dos jovens e os mantêm solteiros. Pode surpreendê-lo, mas a maioria dos jovens estão solteiros por causa dos medos que os impedem de se comprometer com alguém, mesmo quando encontram a pessoa perfeita. Você precisa saber que se Deus coloca alguém em sua vida que parece ser mais do que você esperava, é a maneira dele de dizer que seus dons são baseados em seu amor e não em seu estado, e se você permitir, ele pode torná-lo uma pessoa melhor. Às vezes, a pessoa que Deus lhe dá pode refletir o potencial dentro de você. Por exemplo, se você tem um problema em contar mentiras, Deus lhe dá um parceiro que defende a verdade. É Deus dizendo que você pode superar esse espírito mentiroso e Ele quer usar esse parceiro para inspirar e desafiar você. Fugir de um relacionamento saudável por causa do que alguém fez com você nem sempre resolverá o problema. Seu medo de repetir a história pode funcionar para pessoas com motivos impuros, mas não para todos. Portanto, uma vez que você confirme que este é o seu medo falando, saiba que Deus está levando você na direção oposta, porque é assim que os medos funcionam. Ele leva você na direção errada, longe da vontade de Deus para você. Observe que você percorre a jornada do casamento não por potencial, mas por observações presentes, medidas de acordo com o padrão de Deus em sua palavra. Se seus medos são de casar com alguém fora da vontade de Deus, e essa pessoa representar coisas contrárias ao padrão dele, então vale a pena seguir em frente e deixá-las para trás, pois você está buscando o interesse de Deus em sua vida. Isso não está nos dizendo para julgar as pessoas, mas sim para pesar os espíritos que trabalham ao nosso redor, para que não venhamos dar espaço ao inimigo em nossas vidas. Quando sua conexão com essa pessoa parece confusa, mas você ainda tem um apego inexplicavelmente genuíno a ela, pode ser um sinal de que Deus está levando você a não deixá-la. Devo deixar claro que há momentos em sua vida em que a orientação de Deus parecerá confusa, inclusive em seus relacionamentos conjugais. Sempre haverá épocas nos relacionamentos amorosos em que uma das partes não sentirá aquela emoção que sentiu quando começou a jornada. Isso não significa que Deus acabou ou deixou vocês dois. No entanto, você precisa aprender, como indiquei no início desta mensagem, a decodificar o que Deus está dizendo e para onde Ele está te levando. Não se apresse em deixar alguém simplesmente porque você está cansado de tê-lo na área cinzenta da sua vida. Seja um irmão em Cristo que ainda não processou seu amor, ou uma irmã em Cristo que ainda não lhe deu uma resposta à sua proposta. Enquanto Deus estiver envolvido, dê tempo ao tempo e não se precipite. Tudo vai se encaixar. O fato de você não saber o que fazer com essa pessoa agora pode ser o sinal para você esperar mais um pouco. Mantenha-se fiel a si mesmo e à sua fé. Não se comprometa ou se afaste da vontade de Deus. Há muitas coisas para aprender enquanto você espera em Deus. Deixe os sinais acontecerem e entregue-os a Ele para guiá-lo, e assim como prometeu, Ele não te deixará preso em um lugar onde você não deveria estar. Se você é uma mulher cristã, provavelmente já pensou no futuro e no tipo de relacionamento que deseja ter. Você não quer se contentar com menos ou apenas seguir o fluxo.
Você quer ter um ótimo relacionamento com um homem que a ama e a respeita. Mas como você chega lá? Como você se prepara para ter isso? Na mensagem de hoje, daremos alguns exemplos de mulheres da Bíblia que tinham o que todos os homens desejam. Pense em Ruth, uma mulher leal e fiel à sogra, mesmo quando isso significava deixar a própria família para trás. Outro exemplo é Abigail, uma mulher que era casada com um tolo chamado Nabal. Quando Davi, um futuro rei, pediu provisões a Nabal, ele recusou e insultou Davi. Abigail viu o perigo e resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Ela juntou comida e vinho e foi ao encontro de Davi. Ela se desculpou pela tolice do marido e implorou a Davi que não buscasse vingança. Davi viu a sabedoria de Abigail e sua beleza e se casou com ela após a morte de Nabal. Então, como você se torna alguém como Ruth e Abigail? Bem, a história de Ruth na Bíblia é um relato verdadeiramente inspirador de fé e bravura. Ela era uma mulher moabita, o que significa que ela cresceu em um ambiente cheio de pecado e maldade. Para onde quer que ela olhasse, havia disfunção em homens e mulheres. Mas Ruth recusou-se a ser definida por seus arredores. Em vez disso, ela escolheu seguir a Deus de todo o coração, acreditando que Ele a sustentaria. Há um momento na história em que Ruth conhece Boaz, o que sintetiza perfeitamente sua personagem. Boaz percebe Ruth e pergunta como ela veio parar em seu campo. Ela responde: "Como é que encontrei graça nos teus olhos? E por que você me notou? Sou uma imigrante." A resposta de Boaz é incrivelmente comovente. Ele reconhece tudo o que Ruth faz por sua sogra e a abençoa por sua fidelidade. Ele diz: "Que o Senhor o recompense por sua ação, que você receba uma rica recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio." Esse é um momento poderoso e mostra o quanto a fé de Ruth valeu a pena. Mas também é um momento que traz uma lição importante para nós hoje. Vivemos em um mundo que pode ser incrivelmente solitário e isolado. Para onde quer que olhamos, vemos pessoas lutando com seus relacionamentos e seu senso de propósito. E é fácil cair na armadilha de pensar que temos que resolver tudo sozinhos. Mas a história de Ruth nos lembra que não precisamos seguir sozinhos. Se quisermos evitar as armadilhas dos relacionamentos modernos, temos que nos cercar de pessoas que estão vivendo o tipo de vida que queremos viver. Se você quer ter um casamento forte e cheio de fé, cerque-se de casais que vivem esse tipo de relacionamento. E o mais importante, temos que nos voltar para Deus em busca de orientação e apoio. Assim como Ruth depositou sua confiança em Deus e o seguiu de todo o coração, nós devemos fazer o mesmo. Nem sempre é fácil, mas quando fazemos, podemos ter o tipo de realização e alegria que só vem de uma vida vivida a serviço de Deus. Como um homem cristão, é essencial procurar uma parceira para a vida que compartilhe o mesmo amor e devoção por Cristo. E que exemplo melhor para se olhar do que Sara, a esposa de Abraão. A história de sua vida é um testemunho das promessas inabaláveis de Deus e de seu tempo perfeito. Todos nós podemos aprender com a jornada de Sara. Apesar de ser estéril, Deus prometeu a Abraão que ela daria luz a um filho. E fiel à sua palavra, Sara deu à luz Isaque aos 90 anos. Imagine a alegria e gratidão que ela deve ter sentido depois de esperar por tantos anos. Como cristãos, devemos nos esforçar para ter o mesmo relacionamento profundo com Deus que Sara teve. Devemos buscar parceiros que compartilhem dessa mesma paixão por Cristo. Alguém que nos ajude a crescer espiritualmente e juntos possamos produzir bons frutos do Espírito. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 21, versículo 1: "Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido." Este é um lembrete de que Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo quando pensamos que é impossível. Em um mundo onde somos bombardeados com expectativas irrealistas e desejos superficiais, é revigorante saber que existe algo mais gratificante do que os prazeres terrenos. Um relacionamento com Cristo traz verdadeira alegria e satisfação,
E um parceiro de vida que compartilha essas crenças é um presente inestimável. Então, sejamos como Sara, confiando nas promessas de Deus e buscando parceiros que nos aproximem dele. Regozijemo-nos por ser o segundo lugar no coração de nosso parceiro, sabendo que Cristo é o primeiro, a fonte do amor verdadeiro e da vida abundante. É hora de falar sobre um dos aspectos mais importantes de um casamento que muitas vezes é esquecido: a amizade. Mulheres, vocês sabiam que seus maridos precisam de vocês para serem seus melhores amigos? Mesmo os homens que gostam de passar o tempo com seus amigos, o que eles realmente desejam é o companheirismo e a conexão profunda que só podem vir de uma esposa que também é a nossa confidente mais próxima. Mas por que a amizade é tão importante no casamento? Bem, quando vê um casal envelhecer junto, você pode ver a beleza em um relacionamento verdadeiro. Esse companheirismo e amizade precisam ser cumpridos se quiser levar um casamento comum para o próximo nível e torná-lo verdadeiramente extraordinário. E aqui está o segredo para alcançar esse nível de conexão. Siga a Cristo individualmente, depois coletivamente como um casal. Quando oramos juntos, falamos sobre coisas espirituais e buscamos um relacionamento mais profundo com Deus. Nosso casamento se torna repleto de poder e propósito. Começamos a ver um ao outro através dos olhos de Deus, e é aí que a verdadeira intimidade e proximidade podem florescer. Mas é o seguinte: desenvolver maturidade espiritual leva tempo. Se não fizer escolhas espirituais difíceis e, consequentemente, escolher o caminho mais fácil, você não vai atrair o tipo de homem que está vivendo uma vida diferente, mais espiritual. E se tentar começar a desenvolver essa maturidade quando já estiver em um relacionamento, você já estará em desvantagem. Então comece a construir esse caráter espiritual agora. Prefira fazer escolhas difíceis e busque a Deus de todo o coração, mesmo quando for difícil. E lembre-se, o verdadeiro amor não é apenas sobre sentimentos, é sobre fazer uma escolha para amar e cuidar de seu parceiro dia após dia. Então, vá em frente. Seja a melhor amiga do seu marido. Se divirtam juntos, chorem juntos e busquem a Deus juntos. Você nunca sabe que tipo de aventuras incríveis estão esperando por vocês. Lealdade, essa é a base de um relacionamento forte e duradouro. Todo homem deseja uma mulher que fique ao seu lado nos bons e maus momentos, na doença e na saúde, na pobreza e na riqueza. Mas o que realmente significa lealdade? Significa que você rejeita todos os outros homens e concentra sua atenção romântica em apenas um, independentemente das circunstâncias que a vida possa apresentar a você. Lealdade não é apenas estar presente quando os tempos são bons, é sobre estar lá quando os tempos são difíceis. É sobre ser transparente e não ter nada a esconder do seu parceiro. Trata-se de construir confiança e um forte vínculo emocional que perdura tanto nos momentos difíceis quanto nos bons. Mas sejamos honestos, a lealdade não é algo fácil de se desenvolver. É preciso esforço e comprometimento para ser leal ao seu parceiro e requer fazer escolhas difíceis todos os dias. Trata-se de escolher estar ao lado do seu parceiro quando ele precisar de você, mesmo quando não for conveniente. Trata-se de rejeitar a tentação e permanecer fiel ao seu compromisso, mesmo quando é difícil. A verdade é que a lealdade é uma escolha que você faz todos os dias. Trata-se de desenvolver uma mentalidade comprometida com seu parceiro e focada na construção de um relacionamento forte e duradouro. Trata-se de rejeitar o caminho mais fácil e escolher o caminho que leva a uma conexão mais profunda com seu parceiro. Se você deseja atrair um homem piedoso e ter um relacionamento gratificante, precisa começar a desenvolver sua lealdade agora mesmo. Não espere até ter um anel no dedo para começar a fazer escolhas difíceis que moldarão seu caráter. Escolha ser leal a si mesmo, seus amigos e seu parceiro todos os dias, e você se tornará o tipo de mulher que qualquer homem terá a sorte de ter. Lembre-se, a lealdade não é apenas uma palavra da moda ou um bordão. É a base de um relacionamento duradouro e significativo.
Portanto, escolha sabiamente e comprometa-se a ser o tipo de mulher com quem você gostaria de estar. Com esforço e comprometimento, você pode desenvolver o tipo de lealdade que construirá um relacionamento forte e duradouro com o homem dos seus sonhos. Mas o que é preciso para uma mulher incorporar essas qualidades e ser o tipo de esposa que os homens cristãos procuram? Uma palavra: altruísmo. A Bíblia diz em Provérbios 31, capítulos 16 a 19: examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Somos chamados a sempre colocar os outros antes de nós mesmos, a sacrificar nossos próprios desejos pelo bem de outra pessoa. Como humanos, somos naturalmente egoístas e arrogantes, mas quando abraçamos o altruísmo, nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Homens cristãos buscam uma esposa que coloque seu parceiro em primeiro lugar e priorize suas necessidades acima das dela. Além do altruísmo, o respeito é outra qualidade crucial que os homens cristãos buscam em uma esposa. Somos todos criados à imagem de Deus e somos únicos, mas iguais aos seus olhos. Quando uma mulher trata seu homem com desprezo e se recusa a ouvir suas opiniões, é uma grande bandeira vermelha. Os homens cristãos procuram uma esposa que os trate com o respeito e a honra que eles merecem como filhos de Deus.